3 vezes no vídeo. Então eu vou facilitar a vida de quem vai filmar, meus irmãos. A gente vai ler 3 textos juntos. O primeiro é o de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. O segundo, Atos, capítulo 1, verso 8. E o terceiro, Atos, capítulo 2, os versos 2, de 1 a 5. Mateus, capítulo 28, dos versos 19 e verso 20, é o primeiro. Pode abaixar um pouco mais. Glória a Deus. É por isso que eu amo esse menino. Ele não é só bonito, não. Ele é gente boa demais. Pensa no menino abençoado. Glória a Deus. Obrigado. Para mim. Está ótimo. Todos já encontraram? Amém. Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20 diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém? Atos capítulo 1, verso 8, diz assim o texto: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra, ou até os confins da terra. Atos capítulo 2, verso 1 até o verso 5. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordantemente em um só lugar, e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e enchendo toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. Amém? Podeis assentar. Queridos, culto de missões, e nós não podemos falar de outra coisa senão missões. E quando nós lemos esses 3 textos, nós chegamos a um entendimento. Quando Deus, ou quando Jesus fala com seus discípulos pela última vez, Ele dá a eles uma missão, Ele capacita eles para uma missão e cumpre essa missão. Olhando para dentro do texto, nós precisamos enxergar uma pergunta que existe e não se cala diante de nós. A pergunta que toda a igreja deveria fazer e responder, que é: por que ainda estamos aqui? Se o propósito de Deus fosse apenas nos salvar, por que ainda estamos aqui? Poderia Deus muito bem nos tirar da terra no exato momento em que reconhecemos o Filho como único e suficiente Salvador. Poderia Deus nos tirar da terra no exato momento em que descemos as águas e morre o velho homem e nasce um novo homem. Mas ainda assim, depois de todo esse processo de reconhecimento, aceitação, de batismo, de morte de uma velha natureza, nascimento de uma nova natureza, ainda assim Deus permite que continuemos na terra. Por quê? Porque foi nos dado
através da história, através da continuidade do Evangelho, através da continuidade da pregação da palavra, uma missão estabelecida por Cristo, não só à igreja primitiva e aos discípulos, como também a nós que continuamos na posteridade, carregar essa missão. Aleluia. Foi-nos dado esta missão, a missão de proclamar o Evangelho, a missão de falar do amor de Deus, a missão de falar do nome de Cristo. Enquanto nós, igreja, olhamos para o céu, esperando a volta de Jesus, enquanto nós, como igreja, cantamos, cultuamos e falamos da volta de Jesus, olhando para o céu com esperança, os céus olham para a igreja, esperando que ela cumpra a missão que fora estabelecida por Cristo. Então precisamos ter a atenção de que não estamos aqui apenas para cultuar, apenas para sermos uma assembleia de pessoas, um aglomerado que canta bonito, que prega bonito, que fala em línguas estranhas. Estamos aqui para cumprir uma missão dada por Cristo, uma missão que fora revelada a nós em Mateus capítulo 28, verso 19: ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Vivemos em uma geração que sabe muito sobre Deus, mas prega pouco Deus. Uma geração que sabe muito a respeito de Cristo, mas prega pouco a cruz de Cristo. Uma geração de uma igreja tecnológica, uma igreja influente, uma igreja que tem acessos, mas não tem a capacidade de esparramar o Evangelho como a igreja primitiva, que comissionada por Cristo não tinha influências, não tinha mídias sociais, não tinha videomakers, não tinha transmissão ao vivo, e mesmo assim se propagou em número e quantidade muito maior do que a igreja. Se olharmos para Paulo, e eu estou aqui abrindo um parênteses, ainda na introdução, se olharmos para Paulo e compararmos Paulo como missionário com os missionários de hoje, não houve em nenhum tempo da história um missionário que fosse capaz de abrir tantas igrejas em tão pouco tempo como Paulo. Verdade ou mentira? Está ali, ó, sabe, milhões de vezes mais do que eu. Não houve na história. Então tudo que veio para facilitar o nosso trabalho não foi usado da maneira que deveria. Falamos de missões, enchemos igrejas, enchemos templos luxuosos, bonitos, confortáveis, mas não nos preocupamos em sair para fora. O texto que lemos mostra o plano perfeito de Deus. Em Mateus, Jesus entrega a missão. Em Atos 1, promete o poder. E em Atos 2, cumpre a sua promessa, para que a missão fosse cumprida. Aqui nós temos um aspecto do que é uma missão no seu âmago. Cristo dá a missão: ide, preguem, façam discípulos. Depois ele diz: fiquem reunidos, sejam cheios, revestidos, preparados. Depois
Ele, enquanto estão reunidos, os enche, os capacita, os prepara para que a missão possa ser realizada. Sabe por quê? Porque a missão é maior do que nós. A missão é maior do que o soldado. A missão é maior do que o agente enviado para executá-la. Toda a autoridade pertence a Cristo. E ele vai dizer isso no versículo anterior ao 19, lá em Mateus 28. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. E quando ele diz isso, ele está dizendo que, se ele está dando a missão, ele tem a autoridade de dar e capacitar quem vai cumprir essa missão. Só que existe um centro dentro dessa ordem, e o centro é fazer discípulos. Porque não adianta ir sem o centro da missão, é simplesmente passear. Ir sem entender qual é o objetivo da missão, é apenas gastar tempo. O objetivo da missão é fazer discípulos. Por que discípulo? Porque um discípulo não é passageiro, não é apenas um vento que passa, como nos congressos, aonde uma multidão aceita Jesus e na semana seguinte já não tem mais interesse de saber quem é esse Jesus. O discípulo é aquele que anda atrás do seu mestre, aprendendo com ele, através da fala, através do comportamento. E esse discípulo, ele aprende não de um dia para o outro, não em apenas uma semana, mas ele aprende no decorrer de anos. Olha para o exemplo de Jesus quando escolhe os 12 discípulos. Ele passa 3 anos andando com eles, os ensinando, os corrigindo, os dando a eles exemplo, para que quando eles fossem fazer sozinhos, tivessem um padrão de como executar para fazer discípulos. Porque fazer discípulo exige de quem está fazendo esse discípulo que o discipule. E discipular alguém é ensinar com paciência, é corrigir os erros que acontecerão no decorrer da caminhada, é ir, batizar, ensinar. Fazer discípulo é como um músico ensinar a um aluno tocar um instrumento. Não ensina de uma música, se ensina técnicas, acordes, funções, se ensina escalas, crescentes, decrescentes, até que ele possa por si só, de ouvido, tocar essas músicas. Isso é fazer isso. A missão começa aonde estamos. Em que sentido? Aonde estamos, recebemos a missão, aprendemos como executar a missão, aprendemos como ser missionários, aprendemos como ser pessoas capazes de sair lá fora e fazer discípulos. A missão começa no quartel-general, porque nenhum soldado sai para executar uma missão se não estiver bem preparado, bem instruído e com o plano da missão bem guardado na memória. Porque existe um planejamento. E esse planejamento que vivemos hoje
foi estabelecido por Deus, escrito por Cristo na cruz e dado a nós para ser cumprido até os dias de hoje. Olhar para a missão é entender que a missão só é cumprida quando há capacitação do soldado para viver a missão. Irmãos, deixa eu abrir outro parênteses. Quantos aqui, tirando a turma de 2004 para cá, já assistiu filmes do James Bond? Eu creio que todos. Era o melhor espião da agência, o cara designado para executar as missões mais difíceis, o cara que tinha o melhor preparo. Muitas das vezes os filmes de James Bond começam, sabe de que jeito? Um agente anterior a ele não conseguindo cumprir a missão e ele sendo designado para terminar aquela tarefa. Aí eu trago isso para dentro do nosso contexto e eu vejo um monte de soldado que não quer se preparar, não quer sentar para ouvir, não quer sentar para aprender, não quer orar, não quer jejuar, não quer buscar a presença do Espírito, não quer ficar reunido até ser cheio do poder, não quer andar com Cristo e aprender com Ele como se faz discípulo, mas quer se colocar de pé num monte de lugar e falar de Deus, e falar de Cristo, e pregar, e evangelizar, mas não tem como cumprir missões se não aprender de Cristo como ser funcionário. Não tem como falar de missões se não olhar para dentro das Escrituras e entender no centro da vontade de Deus o que é missão. A missão só é cumprida no poder do Espírito, e é por isso que nós lemos esses 3 textos. Quando Cristo dá a missão, quando Ele promete a capacitação aos soldados para fazerem a missão, e quando Ele capacita os soldados para saírem da missão. A missão só é cumprida no poder do Espírito. O poder ele é concedido por Deus. Entenda que se nós sairmos para pregar sem poder, será apenas um discurso vazio. Se sairmos para evangelizar sem o poder, será apenas mais uma passeata de um grupo de pessoas. Se sairmos para falar do nome de Cristo sem o poder do Espírito que vem de Cristo, nada falaremos com sentido. A missão sem o poder do Espírito não tem força, não tem sentido. A ação do soldado sem a capacitação do Espírito, ela não acontece porque ela vai pela força do próprio homem, e o homem por sua própria força não faz nada. É o que Jesus disse lá em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Então a missão só acontece quando estamos cheios do poder de Deus. E é por isso que nós nos reunimos. É para cultuarmos a Deus e sermos cheios. Aqui é quartel-general. Vocês conhecem aquele texto que Jesus fala para Pedro assim, ó, olha eu já andando de novo. Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Aqui existem 2 coisas que tem que nos saltar aos olhos e à mente. Primeiro, a respeito de porta. Porta é instrumento de defesa. Quem está atrás da porta está se defendendo.
Então o que Jesus está dizendo? Que a igreja marcharia em direção às portas do inferno, e as portas não prevaleceriam, a igreja passaria por cima. E a segunda coisa que tem que nos saltar aos olhos é que quando Jesus diz que a igreja vai ser capacitada a prevalecer sobre as portas do inferno, é uma legião de soldados que não ficam presos dentro do quartel-general, mas passam no quartel-general, se recarregam, se enchem do poder, se armam na palavra e saem para destruir as portas do inferno, saem para destruir os laços de Satanás, para resgatar vidas que estão no lavação do pecado, para resgatar vidas que estão enfurnadas nas drogas, nas bebedeiras, na prostituição. É para resgatar vidas que estão perdidas na mão de Satanás. Aqui é quartel-general, lá fora é campo de guerra. Aqui a gente se abastece, lá fora a gente batalha, e isso é missão. Isso é missão. É irmos atrás das almas perdidas. Não faz sentido sermos chamados de igreja para ficarmos trancados entre quatro paredes. Porque quando Cristo estabelece a igreja e diz que ela seria fundamentada sobre uma pedra, que é Ele, a pedra angular, a pedra de esquina, essa igreja seria para marchar lá fora. Glória, aleluia. E é por isso que precisamos entender que o objetivo da missão, cheios do poder de Deus, é testemunhar de Cristo. E ninguém testemunha aqui dentro. Ninguém vai testemunhar aqui dentro. Sabe por quê? Porque todos nós somos soldados que carregam a mesma capacidade de testemunhar. A mesma capacidade que eu tenho de testemunhar, vocês têm de testemunhar. Porque quem capacita é o Espírito Santo de Deus. O objetivo da missão é apresentar Cristo ao mundo. O objetivo da missão é falar daquele que um dia entregou a sua vida na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo da missão é falar daquele que não levou por usurpação ser ele, igual a Deus ou o próprio Deus, mas esvaziando-se de si mesmo, se vestiu em pele de homem e suportou todos os nossos pecados até a morte de cruz. Esse é o objetivo da missão. A missão alcança Jerusalém, alcança Samaria, alcança a Judéia, alcança os confins da terra. A missão alcança a gente. Fomos alcançados pela missão dada por Cristo. Fomos alcançados pelo poder derramado em Pentecostes. Fomos alcançados por essa missão. Por isso eu disse na introdução que nós também somos responsáveis por carregar a missão dada por Cristo, porque através da história ela se propagou e chegou até nós. Então a igreja de hoje é tão responsável quanto a igreja primitiva por esparramar, proclamar e falar do nome de Cristo nos dias de hoje. Somos tão responsáveis quanto eles
por falarmos no nome de Cristo, até sermos perseguidos até a morte. Somos tão responsáveis quanto eles por falarmos da salvação de Deus, até nos trancarmos dentro de lugares e colocar bichos para nos comer. Porque isso não aconteceu com eles porque os governantes da época eram maus. Aconteceu porque eles falavam tanto do nome de Cristo que eles incomodavam a todo mundo. Mas só temos a capacidade de fazer isso quando verdadeiramente o Espírito Santo nos transforma em soldados de Cristo. O Espírito Santo, ele transforma pessoas comuns em testemunhas extraordinárias. Aleluia. Quer que eu te dou um exemplo? Olha para Pedro, pescador. Alguns textos bíblicos dizem que ele era indouto, alguém de pouco conhecimento. Olha para Mateus, cobrador de impostos, inimigo da sociedade. Transformados pelo Espírito Santo. Aleluia, Deus. Testemunhos. Havia uma unidade entre eles. Antes do derramamento, de serem cheios, ouviram a voz de Cristo, ficarem reunidos em oração, até que desça sobre vós o Espírito Santo que vos capacitará. Ficaram em unidade, todos foram cheios, porque quando estão em unidade, às vezes alguém no meio da unidade fica um pouquinho mais fraco, já não está aguentando orar mais, já não aguenta jejumar mais, já não está aguentando ler mais, mas aí aqueles que estão em unidade estão orando por ele, jejuando por ele, lendo por ele, e aí quando Jesus vem, capacita todo mundo, porque é um só corpo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O resultado do enchimento não foi proclamação e missão. O resultado do enchimento foi a missão ser cumprida. Queridos, deixa eu abrir um parênteses. Vivemos em um tempo hoje em que nós nos preocupamos muito em ser cheios, mas esquecemos do propósito de ser cheio. Buscamos o Espírito Santo e queremos falar em outras línguas, queremos profetizar, queremos interpretar línguas, queremos usar e fazer dos dons de Deus um circo dentro da igreja. Me perdoe o peso da palavra, mas o intuito de sermos cheios não é falar em novas línguas, não é profetizarmos para os outros. O intuito de sermos cheios é para cumprirmos a missão de Deus, que é ser testemunha de Cristo. Esse é o propósito de ser cheio. Mas sabe o que acontece? De uns tempos para cá, a igreja pegou um vício dopaminérgico, aonde todo culto é necessário a presença do Espírito, e o povo dançar na presença, e falar em línguas, e isso e aquilo outro, e a gente está perdendo o sentido de ser cheio. O sentido de ser cheio não é para nós nos exibirmos uns para os outros, é sermos capacitados para lá fora expulsarmos demônios, para lá fora pregarmos o Evangelho e libertarmos almas cativas. Esse é o verdadeiro sentido. Precisamos abrir a nossa mente para isso.
vontade de Deus para a igreja. Eu falei de Pedro agora há pouco, um homem que era pescador. E Pedro, enquanto discípulo de Cristo, antes de ser cheio, ainda pescador, porque não tinha abandonado a profissão, alguém cheio de medo, cheio de defeitos, cheio de dúvidas, negou Jesus, se escondeu por medo. Mas o mesmo homem, cheio de medo, de frustrações, de dúvidas, que negou a Jesus, que se escondeu de medo, quando cheio do Espírito Santo em Pentecostes, se coloca de pé, de frente a uma multidão, e prega a palavra do Senhor, cheio de ousadia, cheio do Espírito, cheio de coragem, sem medo, sem dúvidas. Ele prega a palavra de Jesus, e quase 3.000 almas se rendem a Jesus, porque o Espírito que encheu Pedro transformou Pedro de dentro para fora, tirando os medos, tirando as dúvidas, tirando as lacunas, e enchendo ele, capacitando a falar de Cristo com veracidade, com ousadia, com amor e com verdade. Esse mesmo Espírito derramado sobre Pedro ainda está sendo derramado sobre a igreja, ainda está sendo derramado sobre aqueles que buscam. Esse mesmo Espírito foi prometido lá em Joel, derramado sobre toda a carne, derramado sobre todo aquele que buscasse, derramado sobre todo aquele que desse lugar. Esses seriam cheios e seriam testemunhas de Cristo. Agora o que precisamos é olhar para dentro de nós mesmos e saber identificar se eu faço parte daqueles que se colocam de pé diante de Cristo e, como Isaías diz, envia-me a mim, ou se ficamos omissos, sentados e calados. Olhando para os textos onde Deus cumpre a promessa, apresenta a missão, dá a promessa e cumpre a promessa, o Espírito de Deus ainda continua enchendo, e Jesus ainda continua dizendo: ide. Jesus ainda continua dizendo: preguem o Evangelho a todas as nações. Pregue o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Irmãos, não vão embora. O irmão Juliano está ali no fundo. Para quem não participou da ceia ontem, quer participar hoje, o irmão Juliano está ali no fundo para distribuir a ceia. Amém? Os irmãos vão cantar um hino e nós vamos orar juntos, para que o Senhor possa despertar em nós
porque Ele despertou em Mateus e em Atos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Entre em um momento de adoração agora. Feche os teus olhos e conecte a tua mente com Cristo.